Bom dia, igreja. São todos bem? Felizes por estar na casa do Senhor Jesus mais um dia. Queria que vocês se colocassem de pé. Vocês respirassem fundo aí no lugar de vocês. Você começasse a sentir o ambiente onde você está. Você não está mais lá fora, você não está mais conversando. Então comece a fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante de Deus. Eu sei que a presença dele já está aqui, então comece a sentir. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu.
seus olhos aí onde você está. Em reverência ao Senhor nosso Deus. Senhor Jesus quer ministrar alegria no seu coração. Ele quer ministrar confiança. Ele quer ministrar fé no seu coração. Ele precisa que seu coração esteja aberto para que Ele ministre isso. Para que Ele mostre para você o quanto Ele é grande, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é capaz, o quanto Ele está com você, o quanto Ele te abraça, o quanto Ele cuida de você. Então abra o seu coração para Ele. Esperança.
presente neste lugar. Que você possa levantar suas mãos, que você possa usar a sua fé. Quando Deus ele chamou Abraão e falou: Abraão, olhe para as estrelas do céu. Você pode contar as estrelas do céu? Abraão, olhe para a areia do mar. Você pode medir essas areias, Abraão? E Deus falou para Abraão: Abraão, olhe para as estrelas, fale às estrelas, profetize, Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, igreja. E hoje você está aqui num lugar santo, num lugar onde o próprio Deus se faz presente nesse dia. Eu não sei o que vocês têm necessitado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a tua história, mas eu quero te dizer neste dia que assim como o nosso Deus vivo falou a Abraão, Ele fala para você hoje: profetize, fale às estrelas, chame a atenção, chame a existência, chame a existência de Deus vivo para a sua vida. Qual é a sua causa? Qual é a situação que você está passando? Deus está aqui neste momento. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, profeta, porque você é um profeta, você é um escolhido de Deus. Levante as suas mãos agora, com a autoridade, com a fé que está inundando o ambiente dessa igreja. Chame a existência agora. Visualize o que você quer alcançar, onde você quer chegar, qual é a sua dor, qual é a sua necessidade. Deus te pergunta hoje: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Levante as suas mãos, chame a existência. Deus, eu necessito hoje, Senhor, é de uma cura. Eu necessito hoje, Senhor, é de uma restauração no meu lar. Eu necessito hoje, Senhor Jesus, que o Senhor haja na minha vida. Talvez você está aqui hoje e a sua oração, o pedido da sua alma para Deus: Deus, que eu sinta a tua presença, Senhor. Talvez há muito tempo você não tem sentido a presença de Deus. Talvez pelas situações, as circunstâncias da vida, você não tem sentido a presença do Deus vivo. Só que eu quero te dizer que Ele está disponível aqui nesse dia. Ele está disponível. Chama a existência e fala: Deus, eu quero sentir a tua presença, Senhor. Eu quero sentir a tua presença, Senhor, como a primeira vez, que eu te conheci, como a primeira vez naquele revisão, Senhor. Quando eu saí daquele revisão, Senhor, cheio da tua presença, cheio do teu amor, Senhor, com a convicção que nada poderia, Senhor, me abater, nada poderia, Senhor, me derrubar. E com essa fé, Senhor, e com essa fé que o Espírito Santo de Deus passa neste lugar, você vai começar a visualizar agora. Visualize agora. Olhe pelos olhos da fé. Chame a existência. Chame a existência. Chame a existência para a sua vida. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, quando Ele falou com Ezequiel, Ele perguntou para Ezequiel: Ezequiel, o que você está vendo, Ezequiel? Ezequiel falou: eu estou vendo um vale de ossos secos. E o profeta falou para ele novamente: olhe novamente. O que você enxerga agora? Eu vejo esses ossos se juntando um ao outro. Eu vejo esses ossos criando carne. Eu vejo esses ossos agora tendo vida. Profetize agora. Onde é que há sequidão na sua vida? Onde precisa de vida? Profetize, profetize. Senhor, nós profetizamos vida, nós profetizamos cura. Senhor, nós profetizamos, Senhor, essa igreja é a tua igreja santa, a tua igreja amada. Senhor Jesus, nós profetizamos que cada família representada agora
Levante as suas mãos e declare: Senhor Jesus, o Senhor vai prover nessa situação. Assim como o Senhor proveu, Senhor, na vida de Abraão, assim como o Senhor proveu na vida de Sara, Senhor, assim como o Senhor fez aquele vale de ossos secos ressuscitar, eu profetizo, porque o Senhor proverá, o Senhor proverá. Levante as suas mãos para o Senhor proverá. Deus, o Senhor proverá, Jesus. O Senhor som dos corações, o Senhor som da vida de cada um que está aqui presente, Pai. Venha com providência, Senhor, em cada vida aqui representada, Senhor. Venha com providência, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Aplauda com todas as suas forças ao Deus vivo, poderoso, único. Então nós vamos dar continuidade à nossa série de palavras, Lutando com Deus. E eu quero trazer mais uma parte dentro dessa série com você. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o treinamento de Deus em nossas vidas. Como que Deus ele nos treina, como que Deus ele trabalha conosco. Então é importante todas as vezes que nós venhamos entender que nós somos filhos de Deus, amém? Mas ser filhos de Deus não significa que nós não vamos passar pelos treinamentos que Deus tem em nossas vidas. E isso significa que uma coisa é eu ser filho de Deus, outra coisa é eu lutar com Deus. Como lutar com Deus é o meu favor. Ser filho de Deus não significa que Deus ele vai fazer tudo para mim. De fato ele faz, mas eu preciso trabalhar em parceria com ele. Eu preciso me posicionar para lutar junto com Deus. Deus ele vai sim promover as saídas, as soluções. Deus vai sim trabalhar para que as portas venham se abrir na minha vida. Mas eu preciso lutar com ele, porque não basta simplesmente a porta aberta. Eu preciso me desvincular do meu passado. Eu preciso enfrentar novas situações, novos desafios, para que eu possa passar por aquela porta que Deus abriu na minha vida, amém? Então, é interessante a gente saber que Deus o tempo todo ele nos treina. O tempo todo nós estamos sendo treinados por Deus diante dos desafios da vida. E lá no livro de Lucas, capítulo 21, verso 18, livro de Lucas, capítulo 21, verso 18, diz assim: mas não cairá um único fio de cabelo da vossa cabeça, sem que Deus, ele esteja sabendo, sem a permissão de Deus. Então, quando nós vemos dentro desse versículo, tudo aquilo que nós estamos passando hoje, ainda que seja ruim aos nossos olhos, está dentro de uma vontade permissiva de Deus. Está dentro de um plano de Deus. Obviamente existem duas diferenças: as consequências das minhas escolhas erradas que eu estou vivendo, que não tem nada a ver com Deus, e aquilo que Deus está permitindo acontecer na minha vida, para que de fato eu possa ser treinado, para que de fato eu possa amadurecer a minha fé. A pandemia é uma vontade permissiva de Deus.
ninguém escolheu pela pandemia. Simplesmente foi algo que até então, dentro do nosso conhecimento, aconteceu. Ponto final. Então isso daí não cabe ao ser humano as nossas escolhas. Simplesmente é algo dentro da vontade permissiva de Deus para que pudéssemos amadurecer a nossa fé, para que pudéssemos ir para um novo nível. Mesmo diante de todas as situações, pastor, mas no meio de tudo isso, será que isso é o que Deus quer? Obviamente não é o que Deus quer, mas passa pela permissão dele, para que nós venhamos a avançar para um novo nível da nossa fé. Agora, outra coisa é quando nós tomamos as decisões erradas da vida, e essas decisões vão gerar consequências. Aí não tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com a nossa vontade, que decidimos fazer aquilo que nós achávamos que era melhor e deixamos a vontade de Deus. Então, dentro disso aqui que nós estamos falando, dentro desse contexto, nós precisamos entender que tem duas vertentes, a vertente do homem e a vertente de Deus. Então, dentro das experiências que nós vivemos, das decisões que nós tomamos, nós sempre teremos dois caminhos: o caminho dentro da vontade de Deus e o caminho dentro do projeto, dentro da vontade do homem. As consequências do que nós vamos sofrer vai dizer muito sobre as escolhas que nós iremos fazer. É óbvio que dentro de uma pandemia, dentro de uma vontade permissiva de Deus, nós sofremos, mas nós temos a garantia da vitória sobre as nossas vidas. Nós temos da parte de Deus o respaldo de que Ele proverá. Não foi isso que nós cantamos aqui? Deus proverá. Deus proverá sobre as nossas vidas, mesmo no meio das crises. Agora o problema é quando nós decidimos errado. Como vamos ter a provisão de Deus dentro de uma falha daquilo que Deus nos mostrou que não era para ser feito? Aí são as consequências. Aí é aquilo que nós precisamos sim aprender todos os dias, reavaliar todos os dias e tomar as decisões certas. Então, quando nós olhamos dentro do contexto bíblico, ninguém imaginaria o que aconteceria com José, que José estava sendo treinado. José não escolheu ser vendido pelos seus irmãos como um escravo para outro povo. José não escolheu que os seus irmãos tivessem raiva, ódio dele, como nós lemos aqui, já falamos aqui em várias outras ministrações. Os irmãos de José tiveram ódio dele, raiva dele, a ponto de desejar matá-lo. Não era escolha de José, mas era a vontade permissiva de Deus, para que ele pudesse ser treinado, para que ele pudesse ser aperfeiçoado. Jesus teve o seu treinamento, e Jesus treina os seus discípulos. Jesus passa 3 anos e meio, em média, treinando os seus discípulos, mostrando para eles o que haveria de se cumprir e qual era a postura, qual era a determinação que Deus tinha para a vida deles, para enfrentar os dias ruins, para enfrentar as situações difíceis. Jesus ensina eles a treinar a mente, Jesus ensina eles a treinar o coração e a treinar principalmente o espírito dentro do discipulado. Agora, quando a gente olha para a vida de José, nós vemos o treinamento de Deus. Primeiro ele foi vendido como escravo. A primeira coisa que Deus faz quando Ele está treinando você, Ele corta o cordão umbilical espiritual de você com vínculo à sua família e começa a treinar somente você para o chamado que Ele tem para a sua vida. Ele começa a cortar, principalmente você que é jovem, já está amadurecendo, já tem o seu plano de casar, já tem o seu plano de crescer em Deus. Deus começa a cortar o cordão umbilical espiritual, para que você comece a se desvincular, não se desvincular da sua família no sentido afetivo, mas no sentido espiritual, porque Deus está te levando para uma nova terra, Deus está te levando para um novo projeto, Deus tem um novo propósito na tua vida. E se você ficar preso dentro muitas vezes da ótica que a sua família tem, Deus não vai conseguir fazer algo novo. Não foi assim com José? O pai de José servia a Deus, mas não bastava ele servir a Deus, porque nem todos serviam a Deus.
Então Deus usou o contexto do ambiente para treinar José para algo muito maior. Deus usa esse contexto e ele faz o quê? Corta o cordão umbilical espiritual de José, desvinculando ele de sua família. Foi vendido como escravo para um novo povo. Para José, ou na ótica que nós temos, analisando só essa parte do contexto, deveria ser a coisa mais cruel, a coisa mais horrível. Imagine você ser tirado da sua família à força, sem a sua vontade, sem o seu consentimento. Foi isso que aconteceu com José. Davi, a mesma coisa. Todos os irmãos de Davi, homens de batalha, homens dentro do exército, homens que estavam em contato com o pai. Davi não, era o que cuidava das ovelhas. Davi, não sobrou nada para você, vai cuidar das ovelhas. Ficava dias e dias fora de casa, semanas e semanas fora de casa, cuidando das ovelhas. O que Deus estava fazendo? Quebrando o cordão umbilical espiritual, para que ele não viesse pensar como os irmãos, porque os irmãos não acreditavam na providência de Deus, acreditavam na força do próprio braço. Mas Davi não, José não, aprendeu a acreditar na providência de Deus. A situação que você está vivendo hoje, ela está te treinando para você aprender a acreditar na providência de Deus na sua vida. Não vai ser o homem, não vai ser as circunstâncias, não vão ser anjos, não vão ser demônios, não é nada, vai ser a providência de Deus estabelecendo o projeto dele na tua história. Gênesis capítulo 27, verso 42. Gênesis 27, 42. Mais uma vez, a maneira com que Deus trabalha. E chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo te matar. O que aconteceu aqui? Nós conhecemos a história, sabemos que Jacó, ele rouba a bênção da primogenitura de Esaú, que dentro da barriga, Jacó, ele já queria nascer primeiro, porque ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, e nós falamos sobre isso, se eu não me engano, no primeiro culto dessa primeira palavra dessa série, está lá no YouTube, qualquer coisa você entra lá para assistir. E interessante que dentro desse projeto chega um momento em que Esaú, ele troca a sua primogenitura, ainda que no contexto de Esaú ele não estava trocando nada, aquilo não tinha valia nenhuma, não era um acordo formal, né? Porque ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha, ou seja, por uma refeição, ele troca a bênção da primogenitura. Meu Deus, faria, com certeza. Chegar para o meu Deus, você quer a bênção, quer um prato de comida? Ele nem terminou de responder, já está com o prato na mão. Nem terminou de perguntar, né? Brincadeiras à parte, o que acontece? O que esse contexto nos revela? Primeiro, cuidado com aquilo que o inimigo te oferece. Não que Jacó era inimigo de Esaú, mas cuidado com as propostas da vida, porque tem muitas vezes, tem muitos cristãos que estão trocando a promessa de Deus pela vontade passageira do mundo. Toma muito cuidado com isso, é o primeiro alerta. Voltando para dentro do contexto, o que aconteceu dentro desse contexto aqui? A bênção da primogenitura que Isaac estava dando a Jacó, essa bênção era o que iria mudar o norte, o rumo da vida daquele filho, e consequentemente da descendência. E nós vemos aqui que depois Jacó, ele luta com o anjo, ele alcança a vontade de Deus. Agora o mais interessante é porque Esaú estava, quando fala que estava se consolando, a expressão correta, a tradução correta para essa palavra quer dizer, Esaú estava murmurando, Esaú estava reclamando. Ele estava numa condição onde cada vez mais que ele reclamava, mais ódio ele permitia entrar no coração. Cada vez mais em que ele estava indignado com a situação do seu irmão,
cada vez mais ele se distanciava daquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Era muito importante, e é até hoje muito importante, a bênção do pai. Mas se existe a bênção do seu pai, como que é a palavra? Pai original? Natural, isso, é porque me fugiu a palavra. É muito importante a bênção do teu pai natural, mas não significa que ainda que você não tenha a bênção do seu pai natural, o seu pai espiritual, que é Deus, não vai te abençoar. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Então, Esaú, ao invés de se colocar numa posição e falar, não, beleza, meu irmão me trapaceou, passou para trás, realmente, eu entendo que naquele dia que ele me perguntou aquilo sobre a primogenitura, eu acabei trocando com ele, pode ter dado a ele o direito, ele pode ter achado que de fato isso seria sério, mas isso não vai mudar aquilo que Deus tem para a minha vida, porque ainda que eu precise realmente da bênção do meu pai natural, eu tenho a bênção do meu Deus espiritual, que pode quebrar tudo aquilo que não esteja de acordo com a vontade dele na minha vida. E aí, aqui entra um ponto, porque Jacó, o que foi o ponto de treinamento com Jacó? A partir do momento que Esaú se revolta contra Jacó e busca o matar, a partir do momento que ele vira e fala, ele avisa para sua mãe, para Rebeca, Rebeca olha para Jacó e fala, fuja, porque teu irmão quer te matar. Ali começou o treinamento de Deus na vida de Jacó. Jacó, ele queria tanto a bênção, ele queria tanto ser abençoado, só que ele começa querendo a bênção da forma ilícita, por meio da enganação. Ele quis enganar o irmão, ele quis passar os outros para trás, ele queria tanto a bênção de Deus, mas da forma errada. E mesmo assim Deus olha e fala, você quer a minha bênção, mas você está fazendo da forma errada. Mas por querer tanto a minha bênção, eu vou te mostrar a maneira certa de fazer. Eu vou te mostrar o caminho certo pelo qual você deve prosseguir. Todos nós, quando estávamos no mundo, queríamos uma bênção, queríamos viver uma vida maravilhosa, queríamos ter uma família maravilhosa, um casamento maravilhoso, queríamos ter bastante recurso financeiro para poder viver uma vida boa, queríamos uma bênção, mas muitas vezes procuramos da maneira errada. Deus te trouxe aqui dentro para te liberar a bênção da maneira certa. A bênção vai chegar na tua vida da maneira correta, em nome de Jesus. E ali começou o treinamento na vida de Jacó. Por quê? Porque Jacó, ele não tinha um comportamento como irmão. Esaú era um homem de guerra, Esaú era caçador, Esaú tinha uma estrutura robusta, física e emocional. Com ele não tinha muita conversa, com ele não tinha brincadeira. Esaú, ele estava disposto a fazer o que ele estava falando, porque ele era caçador. Era ele quem matava os animais para trazer para dentro de casa o alimento. Ou seja, era um homem extremamente robusto na sua coragem, robusto na sua estrutura emocional, e um homem com poucas palavras, porque um caçador não é aquele que fica, ai meu Deus, será que eu faço, será que eu não faço? Ai meu Deus, e agora? Não, ele estava disposto, ele ia para o campo de batalha disposto a alcançar o que queria. Um guerreiro, um homem de um exército, ele não vai disposto a ficar pensando o que eu estou fazendo aqui, ele vai para o campo de batalha para decidir a batalha. Por isso que nós somos levantados como o exército de Cristo. Nós não passamos pela vida com Deus olhando, ai meu Deus, ai pastor, por que o diabo não tem perdão? Ai, por que Deus fez? Não, nós vamos para a decisão, nós vamos para a batalha, diante do desafio, para decidir aquilo que Deus tem como projeto dele na humanidade, como projeto dele nas nossas vidas, amém? E o treinamento de Jacó foi o quê? Porque Jacó era parceiro. Jacó não era esse cara. Jacó era um cara mais brando, um cara de casa, que ajudava a mãe na cozinha. Jacó ajudava a fazer o alimento, Jacó cozinhava bem, Jacó era parceiro. Ele era alguém que era manso, alguém que não tinha muitas ambições no âmbito dos desafios da vida. Ele era mais tranquilo, ele tinha sim as suas ambições. Eu quero a bênção, porque ele enxergava na bênção algo
poderia beneficiar, e de claro beneficiaria, de fato beneficiaria, só que ele não queria pagar o preço, porque ele tinha um temperamento mais manso. Ele queria a bênção para ser abençoado, mas ele não queria ir à batalha para conquistar a bênção. Então ele usou de artimanhas para enganar o irmão. E qual que é o treinamento de Deus na vida dele? A partir do momento que o irmão fala que vai matar ele, ali ele se estremece, ele fica com medo, ele fica sem chão, ele foge, e Deus começa a treinar para dar a ele a estrutura que ele precisava ter para adquirir a bênção. Qual que era a estrutura? Ele tinha que ser um guerreiro. Não bastava só ser manso. Ser manso era uma característica das infinitas características que Deus tem: manso, bondoso, parceiro, companheiro. Esse é Deus, mas existe também um Deus de guerra, um Deus de batalha, um Deus de confronto. No entanto, que no livro de Apocalipse fala que ele voltará com a espada. Então não vai ser mais aquele Jesus que voltou com amor, vai ser o Jesus que vai medir pela espada. Então entenda, o mesmo cordeiro que é aplicado na Bíblia para Jesus é o mesmo adjetivo que é dado como leão. O cordeiro é o manso, o leão é aquele que conquista, que avança e que destrói os principados e as potestades. Então existem essas duas faces. Ao mesmo tempo, Jacó, ele queria ser abençoado, mas ele tinha a face somente do cordeiro. E faltava-lhe a face do leão. Ele precisava ter a característica de um leão, de conquistar. E ali começa o treinamento de Deus na vida dele. Ele sai fugitivo de sua terra, da sua casa. Ele sai porque ele aprontou. Ele começa a ter medo do que poderia acontecer. Nós já falamos sobre isso, até mesmo quando ele vai voltar para pedir perdão para o irmão dele. Ele tinha medo, mesmo depois de 20 anos, ele tinha medo do irmão querer chegar lá e matá-lo. Mas ali começou um treinamento de Deus na vida dele que durou mais de 20 anos. Deus mostrou para ele: olha, você quis muito a bênção, mas você estava procurando da maneira errada. E de fato você quer a bênção. O teu coração se inclina para a minha bênção. Eu vou te dar a minha bênção, como eu havia prometido em toda a descendência. Mas você vai precisar passar pelo meu treinamento para conquistar essa bênção. E ali foi o treinamento na vida dele. Foi para a terra do seu tio enganou, trabalhou para o seu tio enganou ele várias vezes. Ele trabalha mais de 20 anos para o seu tio, debaixo das enganações do tio, mudando o salário dele várias vezes. Ele passa por vários desafios e Deus ali treinando o comportamento dele. E o que eu quero te dizer com isso? Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos servindo a Deus e vem situações que acontecem na nossa vida, em que muitas vezes nós olhamos para nós e pensamos: não é possível que isso está acontecendo, isso não é verdade, né? Não acredito. Eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não acredito que isso está acontecendo na minha vida. Mas eu quero te dizer, pode passar a acreditar, porque Deus está te treinando para chegar num lugar muito maior. O que Deus vai fazer na tua vida, as pessoas que te conheceram até agora vão ter que te conhecer de novo, porque você vai se tornar uma nova pessoa. O que Deus tem para fazer na tua história é muito maior do que simplesmente aquilo que você viveu até hoje. Quanto maior a batalha, quanto maior a luta, quanto maior o desafio, maior será o teu testemunho, maior será o milagre, maior será a conquista que você terá na tua vida. Pode estar doendo hoje, mas como nós acabamos de cantar, pode estar doendo hoje, você pode estar aflito, você pode estar cansado, você pode até achar que está fraco, que está numa condição de fracassado, mas o seu Deus não falha. Ele vai se levantar ao teu favor. Você está dando o seu melhor, você está fazendo o seu possível. Deus está treinando você.
Ninguém é treinado desacreditado. Se Deus está te treinando, é porque Ele acredita no seu potencial. Se Deus está te treinando, é porque Ele sabe que quanto mais, é igual o arqueiro, quanto mais um arqueiro puxa a flecha, quanto mais ele estica a flecha, mais longe ela vai. Você é uma flecha na mão de Deus. Ele está te esticando, Ele está te testando, Ele está te provando. Na hora que Ele soltar, você vai muito mais longe no projeto que Ele tem para a sua vida. Não tenha o coração como de Esaú. Esaú estava sendo treinado. Você entende na ótica de Deus, no contexto de Deus, o treinamento de Deus para os dois irmãos ao mesmo tempo? Eles eram gêmeos, só que um tinha um comportamento manso, o outro tinha um comportamento corajoso, de batalha. Um precisava aprender a ser manso, e o outro precisava aprender a ser corajoso. Olha como que Deus faz. Ah, pastor, isso explica lá dentro da minha casa com meus irmãos. Olha como que Deus faz. Eram dois irmãos gêmeos. Os dois queriam a bênção de Deus, os dois queriam viver as maravilhas de Deus, só que a atitude, ou melhor, o comportamento, as habilidades que eles tinham, estavam em déficit, estavam em falta com aquilo que Deus tinha para derramar. Um era manso e o outro corajoso. Então Deus fez com que o manso trapaceasse o corajoso, para o corajoso aprender a ser manso, e o manso aprender a ser corajoso. Você consegue entender como que Deus trabalha? Então um fugiu com medo, e Deus trabalhou ele para aprender a ser corajoso, para não ter medo mais, porque ele foi passado para trás várias vezes. Aprendeu a ter coragem. Qual é essa coragem, pastor? Coragem para enfrentar os outros? Não, coragem para permanecer no processo. Labão, pode me passar para trás, mas eu só saio daqui com a minha bênção. Foi isso que ele fez. E depois ele luta com o anjo Jacó, porque ele aprendeu a lutar com seu próprio tio que o passava para trás. Quando ele viu o anjo chegando, falou: daqui você não sai enquanto você não liberar a minha bênção, porque eu já lutei com os homens, eu já lutei diante dos desafios, eu aprendi o que é lutar, hoje eu tenho coragem. Anjo, você só sobe quando entregar a minha bênção na minha mão. Já o Esaú, ele era muito corajoso, a ponto até mesmo de matar o próprio irmão. E Deus colocou como exigência para ele: agora você vai aprender a ser manso. Olha que legal como Deus trabalha. Agora você vai aprender a ser manso. Você vai aprender a baixar um pouco a sua bola, entender que as coisas não são do seu jeito. Você vai aprender agora a colocar o pé no chão e entender que nem tudo é na sua força, Esaú. E ali começou o treinamento na vida de Esaú. E o desfecho dessa história é porque depois os dois, depois de mais de 20 anos, se reencontram. E um tem coragem para pedir perdão, e o outro tem a mansidão para aceitar o perdão do irmão. Essa é a maneira com que Deus trabalha nas nossas vidas. Não podemos ter um coração como de Esaú. Ah, agora que está acontecendo isso, já era. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer do meu jeito, eu vou sair da igreja. Que negócio de revisão de vidas, nada. Que negócio de instituto de vencedores, nada. Eu vou resolver do meu jeito. Calma. Acalma teu coração. Acalma teu coração, porque Deus está te treinando para algo muito maior que você não imagina. Eu costumo dizer no revisão de vidas para os homens, quando a gente está falando com os homens, que Deus, Ele pega o Espírito Santo, monta na gente, né? Aoa! Calma! Porque o homem geralmente, né, quer fazer tudo do jeito dele, aí vem o Espírito Santo e amansa. Vai guiando. Vai guiando. Então toma muito cuidado, para que dentro do teu coração, diante das circunstâncias, você não perca a bênção de Deus por uma atitude errada, por uma escolha errada, por uma decisão errada. Se a situação está te exigindo paciência, ore a Deus, busca a Deus, para que Ele, por meio do Espírito Santo, te dê o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, descrito no livro de Gálatas, capítulo 5. Se a situação te exige coragem, pastor, mas eu estou sentindo, meu Deus, o meu coração, estou com medo, pastor, mas eu não quero avançar, eu estou com medo desse desafio, eu estou com medo dessa situação, o que eu faço agora? Se Deus está te exigindo, dentro desse treinamento, coragem,
Josué capítulo 1, verso 9, seja forte e corajoso, porque Deus é contigo. Ele não está te colocando numa batalha para você voltar como derrotado. Se Ele te coloca numa batalha como guerreiro, como alguém acreditado, se Ele está te treinando, é porque você vai ser decisivo para mudar a história da sua vida, a história da sua casa, a história da sua família, a história de quem está ao seu lado. Deus está te capacitando. As batalhas da vida, os desafios da vida é a capacitação de Deus. Você não sai para a posição, você não vive a posição que Deus quer te dar se você não tiver habilitação primeiro. Você precisa ter habilitação. Igual o Felipe, né? Tirou a carteira esses dias, chegou já a carteira dele. Ninguém sabe. Ninguém. Isso foi Deus, né? De Deus. Ninguém sabe como. É um milagre. Né? Você precisa ter uma habilitação. Para andar num carro você tem que ter uma habilitação. Para você ter um trabalho você tem que ter um mínimo de habilidade ali para você desenvolver um trabalho, para você desenvolver uma profissão. Um piloto de avião tem que ter uma habilitação para pilotar um avião. Um líder de célula tem que ter uma habilitação para poder conduzir a sua célula, passando pelo Instituto de Vencedores, passando pelo treinamento de abertura de célula. E você acha que para viver com Deus, para andar com Deus e para conquistar as maravilhas de Deus, você não precisa se habilitar em nada. Vai passar pelo treinamento. Vai passar pelo treinamento de Deus. Todos nós. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser líder, pode ser a pessoa que está vindo a primeira vez. Eu estou vindo a primeira vez dentro da igreja, já está passando pelo treinamento. Vai passar pelo treinamento. Porque é a maneira com que Deus trabalha. Você nunca vai alcançar uma posição sem você ter uma habilitação antes, sem você ter antes a bênção de Deus. Não é o homem que te coloca na posição, é Deus que te enxerga o teu coração e fala por meio dos homens para você poder chegar lá. Não vai ser homem. Pode ser até um homem com coração de faraó. Resistiu 10 vezes, mas não resistiu à presença de Deus e o poder de Deus. Quem estiver te resistindo nesse mês, a partir de hoje, não vai conseguir te resistir mais, porque a mão de Deus, o poder de Deus está sobre a tua vida, e você vai avançar para o território onde Deus te prometeu. Não vai ser homem, vai ser a mão de Deus. Agora, já a ausência da capacitação, a ausência do treinamento, quando você se ausenta do treinamento, mas está difícil, e porque está difícil eu não vou para o culto não, está tão difícil que eu não vou para revisão não, tá tão difícil a minha vida que eu não vou mais para o Instituto de Vencedores não. A ausência da sua posição vai fazer com que Deus abra a porta, mas você nunca vai passar por ela, porque você está se ausentando daquilo que vai te estabelecer. O favor de Deus abre portas, a competência do homem o estabelece. Deus, Ele vai trazer as portas abertas na tua vida, as maravilhas na sua vida, mas se você não tiver o mesmo comportamento que nós falamos aqui, se você não tiver os frutos do Espírito Santo na tua vida, e ao mesmo tempo não tiver coragem, não tiver sabedoria, não tiver desenvoltura diante dos desafios, você não vai conseguir se estabelecer, ainda que Deus te abençoe. Como eu falei no início, a bênção do Pai natural é muito importante, mas o que vai valer é a bênção de Deus na tua vida com a sua atitude de fazer em cima daquilo que Ele fala. Fé para acreditar na promessa, sabedoria para fazer a coisa certa, coragem para enfrentar os desafios. As três andam juntas. Não adianta ter fé se não tiver coragem, se não tiver sabedoria. O homem que tem muita fé e não tem sabedoria, na verdade o cemitério está cheio de homens de fé. Homens que tiveram muita fé, mas não tiveram sabedoria, tomaram a decisão errada, achando que Deus ia fazer em cima da decisão errada que eles tomaram. Não adianta ter fé se não tiver sabedoria, e não adianta sabedoria se você não tiver fé. E ali entra a coragem, que é um aspecto que fala dentro de você. A coragem vem do homem, sabedoria vem de Deus, a fé vem de Deus, a coragem vem do homem. Porque eu pego a coragem, eu pego a fé e a sabedoria e entendo o que Deus está dizendo e tenho coragem para enfrentar os desafios da minha vida. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.
Já estourei o tempo. Deu nem para começar. Semana que vem eu vou fazer a parte 2 dela, amém? Isso aqui é só para a gente entrar no ambiente. Amém? Em nome de Jesus. Você ia pregar semana que vem? Você já deixou a expectativa e eu vou. Então tá bom. Ah, você só pega a minha palavra aqui e prega, você não ganha loja. Mesma coisa, amém? Debaixo dessa palavra, em nome de Jesus, que você possa entregar o teu dízimo, a tua oferta. Eu ainda quero orar com você, fazer um momento de ministração no tempo que nós temos. Quero ministrar sobre a tua vida. A ordem interna vai passar. Para poder recolher os envelopes. Vai fechando os seus olhos em nome de Jesus. Qual tem sido a situação na sua vida que você tem passado hoje e o que ela tem te exigido? O que tem faltado nas suas habilidades? Todo problema é um problema de sabedoria. Se eu encontro a sabedoria, eu resolvo o problema. É óbvio que a sabedoria, ela não vai mudar o tempo que as coisas devem acontecer. O tempo é de Deus. Mas a sabedoria do homem estabelece ele para que ele possa passar pelo processo e alcançar o tempo de Deus. Agora, o que Deus está treinando dentro de você? Sabemos que a nossa família é o maior laboratório de treinamento que Deus tem para o nosso chamado. É dentro da nossa casa que nós somos treinados para o chamado de Deus na nossa vida. E depois Deus, Ele corta esse cordão umbilical espiritual das nossas vidas e nos leva a viver desafios maiores. Desafios no trabalho, desafios no dia a dia, desafios nos relacionamentos, desafios na liderança, porque tudo isso faz parte do treinamento de Deus nas nossas vidas. A melhor coisa que tem é você ter alguém que acredite em você para te treinar. Por isso que o nosso ministério trabalha com a liderança, com líderes, porque é alguém que acredita em você para te treinar. Qual que é o foco? É simplesmente o treinamento? Não. O foco é te deixar habilitado para toda a obra que Deus quer realizar na tua vida. Para que você alcance, para que você prospere, para que você possa viver o melhor de Deus. Porque um homem sozinho, um homem solitário, ele não é capaz de nada. Pelo contrário, nós sabemos os pensamentos ruins que nós temos. Por isso que Deus nos fez viver em família, como igreja, porque um vai capacitando o outro. A igreja não é perfeita, ela é perfeita de portas fechadas sem ninguém dentro. Mas quando entra uma, duas pessoas, já se tornou imperfeita. Mas essa é a igreja que Jesus vai voltar para buscar. Porque um vai afiando o outro. A limitação do meu irmão é onde começa a minha habilidade. E a minha limitação é onde começa a habilidade do meu irmão. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo. E assim eu vou crescendo em Cristo. E assim eu vou amadurecendo a minha fé. E assim eu vou aperfeiçoando para chegar onde Jesus tem como projeto para a minha história. Abandonar o projeto de Deus é loucura. É loucura. Abandonar o projeto de Deus para a vida do homem é simplesmente, sem perceber, deixar a bênção de Deus ir, mas não acontecer na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, nós te entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta. Senhor, aceitamos o teu treinamento. Até um momento assim de dízimo e oferta é um treinamento para nós. Nós pedimos tantas bênçãos, tantos milagres, tantas coisas, mas será que nós temos a disposição de aprender a doar? Porque não adianta só pedir, porque a bênção quando vem não é só para mim, ela vem para que eu possa derramar na vida das outras pessoas. Deus só abençoa aquele que sabe ser abençoador, porque senão não vai ter propósito debaixo dessa bênção.
Porque o propósito da bênção não é ficar parado na vida simplesmente de um único homem. Se fosse assim, Deus teria feito só Adão e só ele teria vivido todas as maravilhas de Deus. Se fosse assim, só Jesus teria vivido todas as maravilhas de Deus. Mas Jesus compartilhou conosco o acesso à sala do trono. Jesus compartilhou conosco o acesso às bênçãos do Pai. Senhor, nós te entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, porque sabemos que primeiro a tua palavra não volta vazia, que uma semente colocada no teu altar, no determinado tempo ela vai frutificar. E em terceiro lugar, porque esse é o nosso treinamento, para deixar a velha criatura, para deixar o velho homem para trás, para deixar a velha maneira de pensar para trás, transformando a nossa mente com atitudes novas, sacrificando a nossa vontade em busca da tua vontade em nossas vidas. Abre os céus sobre as nossas vidas, abre os céus sobre a nossa história, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, vai falando com Deus. Qual é a área da sua vida que você precisa da sua bênção? Qual é a situação da sua vida que você precisa ser abençoado? Se você pedir, Deus vai te entregar. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater a porta, ela vai se abrir. Mas cada nível desse determina uma atitude que você precisa ter. Tem te faltado coragem? Ore a Deus, busque a Ele, se fortaleça lendo a palavra de Deus, e Deus vai te encher de coragem, de ousadia, porque o Espírito que Ele nos dá não é o espírito de covardia, mas o espírito de intrepidez, o espírito de ousadia para enfrentar os dias maus e vencer. Tem te faltado mansidão? Tem te faltado ter um coração mais flexível, que entende que nada vai acontecer simplesmente do jeito que você quer, ou do jeito que você acha, ou debaixo da sua força? Tem te faltado esse comportamento? Peça a Deus os frutos do Espírito Santo, no qual tem uma aula do Instituto de Vencedores que fala só disso. No livro de Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito Santo: bondade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria, temperança. Qual é o fruto que tem faltado na sua vida, para que você possa avançar o teu nível espiritual e consequentemente viver maravilhas que Deus tem para te revelar? Peça a Deus que Ele dá de graça. Peça a Deus. Agora nada vai acontecer se nada você pedir. Nada vai acontecer se você não buscar, se você não bater a porta, se você não orar a Deus. Nada vai acontecer. E simplesmente as pessoas ao seu redor vão receber, e você vai ver a vida passar sem receber nada. Deus está te treinando para uma nova
nova posição para as nossas vidas. Ele tem uma nova estação na nossa história. Ele tem algo de grande valor para nos entregar. E o melhor da caminhada com Deus é ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Porque o Espírito Santo pega a vida de um homem, de uma mulher, que muitas vezes no mundo tem coragem, tem muita fé, toma às vezes até decisões erradas, por tanta coragem que tem, por uma estrutura robusta que desenvolveu ao longo da vida. Pega essa pessoa com comportamento parecido com o de Esaú e faz dela uma pessoa com comportamento manso, com comportamento bondoso. Ele vem com o Espírito Santo para equalizar os nossos comportamentos, para que estejamos habilitados para a boa e perfeita obra que Ele tem. Assim como o Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que muitas vezes estava no mundo com medo, com depressão, sem alegria, solitário, distante, sem prazer na vida, uma pessoa muitas vezes mansa, passiva, que não tinha ímpeto para lutar, simplesmente aceitava o que te acontecia. Ele pega essa pessoa, o Espírito Santo trabalha nela como um vaso na mão do olheiro, trabalha nela e cria nela um comportamento de um leão, de coragem, um comportamento de alguém que vai avançar, um comportamento de alguém que vai enfrentar os dias maus, um comportamento de alguém que vai lutar pelas promessas de Deus. Deus equaliza o comportamento, Deus derrama e capacita novas habilidades, pois Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Escolhidos são todos aqueles que decidiram pelo chamado de Deus. Se você está aqui dentro e você decidiu pelo chamado de Deus, Ele está te capacitando naquilo que te falta para conquistar aquilo que você quer. Ele está te enchendo do Espírito Santo, trazendo novas habilidades, trazendo novas competências, trazendo novas estratégias, trazendo novas atitudes, trazendo novos comportamentos para a tua vida, porque Ele já escreveu na tua história a bênção que Ele vai te dar, e você será todos os dias cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus, porque o seu testemunho vai ser grande, o teu milagre será grande. Vale a pena lutar, vale a pena pagar o preço, vale a pena não temer, porque o milagre está chegando na tua vida em nome de Jesus. Levante as suas mãos e declare. Pela tua palavra que todos os dias edifica uma estrutura nova do nosso interior. Obrigado porque a tua palavra, ela não só nos liberta, como ela nos transforma na porção certa para viver o teu milagre. Obrigado porque o teu amor nos alcançou, Deus. Se não fosse o teu amor, nós não estaríamos aqui. O Senhor acreditou em nós. O Senhor acreditou que poderíamos ser uma nova pessoa, que poderíamos ter uma nova mente, um novo coração. E o Senhor nos deu uma oportunidade. Não foi qualquer oportunidade, é a melhor oportunidade que poderíamos receber para fazer a coisa certa a partir de então.
porque o Senhor ainda nos deixou o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos ajudar todos os dias. O Senhor é bom em todo tempo, em todas as coisas, e tudo que o Senhor faz é perfeito. Nada que é perfeito é feito de um dia para o outro, leva tempo, e nós estamos dispostos a enfrentar o tempo que for para viver a tua perfeição em nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo, que a bênção de Deus seja com toda a tua vida, a tua família, a tua casa, para todo sempre. Amém, amém e amém, em nome de Jesus. Perdeu o culto? Achou aqui. Perdeu o filme? Achou aqui. Perdeu aquela palavra? Você também acha aqui. Precisa estudar para sua célula. Discipulado? Achou aqui. Sara Play. Baixe, assine e cresça. Esses são os homens que conquistaram pela fé. Foi pela fé que Abel foi justificado. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Pela fé Noé ouviu os seus avisos. Pela fé Abraão obedeceu. Pela fé Moisés viveu. Ainda há muitos outros. Junte-se a eles. A fidelidade desses homens é a inspiração para você. Eles foram aprovados por mim e estão agora iluminando o seu caminho. Tem algo que eu preparei para você, mas você só poderá ver se me acessar com os olhos da fé.